2h38 e a Câmara de Campinas tem um projeto de lei que proíbe a exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso em locais públicos e privados. Nós vamos conversar agora com o autor deste projeto de lei, vereador Nelson Ossiri, do PSD. Vereador Ossiri, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Obrigado, Marco Guarizo. Satisfação falar com vocês e todos os outros. Bom, o senhor apresenta esse projeto para proibir a obrigatoriedade, baseado em qual motivo, qual alegação, vereador? Então, Marco, o que acontece é o seguinte, desde o início da pandemia, inúmeras medidas foram sendo apresentadas por prefeitos e governadores. E uma delas foi o passaporte sanitário. E com o tempo, nós fomos recebendo denúncias, questionamentos também, sobre a eficácia do passaporte. E o que deu para detectar é que o passaporte sanitário ele tem assim, um perfil totalmente segregador. Ele coloca as pessoas em situação de constrangimento quando elas são impedidas, no caso, de frequentar tanto locais públicos quanto que privados. E a população começou também a questionar, principalmente trabalhadores, que eles estavam sendo impedidos de entrar no ambiente de trabalho porque não apresentavam a carteira de vacinação, o passaporte sanitário. Então, após a OMS e a Anvisa afirmar que a vacina é experimental, eu comecei a questionar a questão do passaporte, porque ele não te traz segurança nenhuma, nem para quem tomou a vacina e nem para quem não tomou. Então, os riscos são os mesmos. Então acabou se tornando ali uma, entre aspas, de uma maneira subliminar, o passaporte, ele praticamente te obrigando a tomar uma vacina. E nós devemos considerar, inclusive eu como vereador no município de Campinas, e prezar por aqueles que não tomaram a vacina devido a uma determinação médica. A gente não pode bater de frente com a autonomia de um médico. Tem lactantes, por exemplo, que não tomaram vacina, pessoas que, por alguma orientação, não puderam tomar a vacina. Então, elas não têm a carteira de vacinação, essas pessoas, e elas estão proibidas de frequentar tanto espaços públicos quanto privados. E por mais que a apresentação do passaporte seja facultativo, isso já está no decreto, acabou se potencializando com um último projeto que a Câmara aprovou, que foi a apresentação da carteira vacinal infantil para que as crianças pudessem adentrar a sala de aula sem máscara. Então, isso daí acabou se tornando uma obrigatoriedade e nós vamos tentar reverter isso aprovando o projeto de minha autoria, que é o fim do passaporte nessa noite no auditório ali provisório Bento Quirino. E como que o senhor vai lidar, com as críticas ou com a oposição que a própria Câmara tem a esse projeto, porque muita gente não concorda com o que o senhor está dizendo, O fato de a vacina ser experimental, como o senhor citou, ou então algumas pessoas que estavam proibidas por recomendação médica. Como que o senhor vai fazer para esse projeto passar, vereador? Eu já passei para alguns vereadores, inclusive para a Comissão de Constituição e Legalidade, para que eles tenham um olhar também pensando nas demais pessoas que estão hoje perdendo o emprego, e também tendo complicações na área da educação. Então, já não bastasse propor a adotação aí do passaporte para crianças poderem estudar, eu questiono eles, o que eles querem, acabar com a educação, acabar com o emprego, querem privar as pessoas das suas liberdades. Então isso tudo não dá para aceitar calado. O estudo jurídico da Câmara já fez uma excelente avaliação desse meu projeto e deu parecer favorável, com bastante argumentos. Então isso potencializa os vereadores a votarem favorável ao projeto, porque nós estamos votando a legalidade. Então, a legalidade desse projeto é inquestionável, Todo mundo sabe que o vírus
ainda vai ficar por muito tempo, mas é lógico que de forma controlada, assim como a gripe. Então, o questionamento que eu faço para eles é para quem insistir nesse passaporte sanitário. Campinas está ficando para trás, a própria capital, São Paulo, já exterminou o passaporte sanitário. Eu acho que Campinas também tem que seguir essa linha. Eu acho que os posicionamentos contrários são legítimos. Eu acho que nada é unânime, faz parte, ainda mais nessa polarização toda. A gente sabe que quem luta pelo passaporte sanitário normalmente tem um viés de direita. Aqueles que são favoráveis ao passaporte têm um viés de esquerda. Então é natural que exista esse debate e é o que eu espero, que o projeto vá para o plenário para que os vereadores decidam e assim a gente possa debater de forma saudável. Vereador, mas não é preocupante que essa discussão vá para o lado da política e não da saúde? Não, mas ela já foi para o lado da política, né? Não tem mais como voltar atrás. Nós estamos vendo aí praticamente 2 anos de pandemia, 2 anos e pouco de pandemia. Nós presenciamos o Sindicato dos Trabalhadores indo às ruas pedir lockdown, pedir o desemprego da população, porque lockdown é fechar tudo. Então, assim, tá uma linha política já há muito tempo. Agora, na condição de vereador, eu penso exatamente nas pessoas que não podem tomar a vacina e naquelas que podem. Eu tenho que pensar os dois lados. O passaporte sanitário está comprovado, inclusive pelo próprio prefeito, né, num vídeo que ele tem comigo lá no início da pandemia, e ele é contrário ao passaporte sanitário pelos mesmos argumentos que eu utilizo, né? Pelo fato de você ter um passaporte sanitário, ter as vacinas aplicadas, isso não quer dizer que você não pode pegar o vírus e nem que você está em situação de não transmiti-lo. Então, assim, o passaporte ele simplesmente tira a sua liberdade. Muitas pessoas estão deixando de frequentar espaços públicos e espaços particulares pelo fato de não terem o passaporte. Isso não pode acontecer, né? Isso daí é um exemplo em teatro, em restaurantes, e por mais que seja facultativo e não esteja no decreto, mas nós temos que prezar pela liberdade das pessoas. Existem pessoas ainda solicitando o passaporte sanitário. Não, e exatamente. Teatro infantil. Pois não, pode completar, vereador, perdão. Não, é que existem ainda pessoas solicitando, estabelecimentos solicitando o passaporte. Então, assim, a discussão, quando eu levo para o lado político, é porque pelo fato de eu ser vereador, né? É na Casa de Leis ali que decide isso, né? Então, eu estou trazendo um projeto que acaba com o passaporte sanitário e dá liberdade às pessoas. E a vacina, ela não pode ser obrigatória, toma quem quer. Só que eu tenho que me preocupar, sim, com as pessoas que tomaram a vacina e tiveram efeitos colaterais. Houve isso, vereador? O senhor tem esses... Sim, inúmeros casos. Miocardite, trombose, inúmeras pessoas tiveram. Tem até um vídeo de uma mãe que perdeu o filho. E ela deixa claro que a questão ali foi a vacina. Até tem laudo do último menino que passou mal em sala de aula, que foi devido ao excesso do uso da máscara. Então, assim, nós temos que questionar também e trazer para o debate os efeitos colaterais, os problemas que ocorreram, até pelo fato de ninguém ter a receita. Eu não sei da verdade, você não sabe, e ninguém que está nos ouvindo sabe da verdade. Nem os próprios laboratórios que estão aí produzindo a todo vapor vacinas e mais vacinas, eles também não sabem da verdade. Se a própria OMS, a própria Anvisa afirmaram que a vacina é experimental, nós estamos já na 4ª dose. Bom, na 4ª dose, em menos de 7 meses. Para o pessoal que está fazendo as críticas aqui, essa é a opinião do vereador Nelson Ossers. Nós estamos dando espaço para que ele fale, né, da maneira como entende as coisas que estão sendo ditas, porque o senhor está recebendo aqui muitas críticas, viu, vereador? Por exemplo, uma pessoa pergunta aqui que mal tem quem tomou a vacina comprovar.
Ou então, diz um outro aqui, que passaporte é importante para a projeção dos não ignorantes. Eu estou falando a opinião, estou mediando, tá? O senhor está dando sua opinião, eu estou dando a opinião que está chegando aqui dos nossos ouvintes. Quem não tomou vacina por variados motivos deveria evitar de ir à aglomeração pela saúde dele. Ou seja, a gente está falando aqui, vereador, eu não vou, obviamente, comprovar o que o senhor está dizendo, que a questão da máscara trouxe efeito colateral, que a vacina trouxe efeito colateral, além de uma tontura, de uma febre e tal, porque isso realmente aconteceu com muita gente, mas eu estou passando os dois lados da moeda aqui, estou deixando claro também que é a opinião do vereador Nelson Ossri que está apresentando esse projeto. Diz aqui também uma ouvinte que se não tivesse vacinado, hoje estaríamos em lockdown. Então, o senhor não vê... Marco, Oi, pois não. Um questionamento. Eu não sou contra nenhum desses comentários que estão ocorrendo. É que essas pessoas, infelizmente, não entenderam. Elas, sim, estão levando para o lado político. Porque eu não sou contra a vacina, até porque eu tenho 2 doses no braço. Mas como que eu sou contra a vacina se eu tomei a vacina? O que eu quero mostrar para essas pessoas é que existem outras situações que ocorreram efeitos colaterais. E não foi só uma febre, uma dor de cabeça, uma dorzinha no braço. Eu estou falando de miocardite, eu estou falando de problema respiratório, eu estou falando de uma pessoa ir para um hospital com uma trombose. Então, assim, eu não estou levando só para o lado, porque deu certo comigo, eu tomei a vacina, estou bem, estou de pé, então 1000 maravilhas, vamos defender a vacina. Eu estou levando em consideração outras pessoas que tomaram vacina e tiveram efeitos colaterais. Por que a gente não vai prezar por essas pessoas que tiveram algum problema com uma vacina experimental? Eu não sou contra o uso de máscara. Eu só acho que se você, adulto, não tem necessidade de usar máscara, você vai obrigar uma criança a usar dentro de uma sala de aula? Se você pode levar essa criança num buffet, numa festa infantil e todo mundo sem máscara, com 100, 50, 80 crianças, e depois, no dia seguinte, você tem que colocar máscara nessa criança para entrar numa sala de aula, então é algo assim que eu acho de uma hipocrisia e de uma ignorância muito grande. Então, defender isso, eu não vejo problema. Agora, eu vejo problema em você não concordar com o outro lado. Por que o outro lado está errado? E usar máscara está correto, tomar a vacina está correto. E aquelas pessoas que tiveram problema, nós não podemos trazer à tona? E é uma pergunta que está chegando aqui frequentemente, vereador. Onde que a gente tem essas informações dessas pessoas que tiveram problemas? Onde a gente pode checar isso? Não, isso daí está em todos os lugares, redes sociais. O que você menos vai enxergar é observar dentro da imprensa. Né? A imprensa pouco divulga. Um caso ou outro foi divulgado. Mas nós não sabemos. Tem, por exemplo, a Jovem Pan que tem divulgações lá referente a criança com problema respiratório devido ao uso e excesso de máscara. Nós temos médicos recomendando a lactante não tomar a vacina. É a autonomia do médico. Existem pediatras, infectologistas, médicos renomados. Eu fiz uma audiência pública na Câmara Municipal de Campinas, que foi formada por especialistas, pessoas que vivem isso 24 horas. E por que eles estão errados? Os profissionais que trabalham com isso 24 horas estão errados. Tiraram a palavra, tiraram do ar Maria Emília Gadelha, tiraram do ar Dr. Loyola, Dr. Nasser, pessoas que trabalham isso 24 horas. Então, assim, podem buscar nas próprias redes sociais dessas pessoas que eu mencionei, desses médicos, doutores, e lá vocês vão encontrar casos mais casos. Então, não é o Nelson falando da boca para fora, né? Não é a CBN falando da boca para fora, não é qualquer tipo de emissora falando da boca para fora. É falando os dois lados. Nós temos que falar dos dois lados. A vacina só salva vidas. Será que ninguém teve problema ao tomar uma vacina? Bom, acho que quem não teve, quem não tomou teve mais, né? Devido ao uso e o excesso da máscara. Nós temos que falar os dois lados. Bom, tá certo. Lembrando, como foi citada a CBN pelo vereador aqui, a gente só dá a notícia que é comprovada aqui. Mas exatamente. Ok, para a gente encerrar, vereador, já que o motivo da entrevista é o projeto de lei que o senhor apresentou para o fim, né, a proibição de se apresentar o passaporte da vacina, hoje em dia, vereador, ainda há esses estabelecimentos que estão exigindo? Sim, existem alguns estabelecimentos particulares, também públicos, né,
que acabam solicitando o uso a apresentação do passaporte sanitário. Né? E pelo fato da Câmara, né, ter competência para legislar, no meu caso, na condição de vereador, é um assunto que a gente sabe que traz prejuízo. Então eu luto pelo fim do passaporte para acabar com essas empresas que estão fechando as portas, famílias destruídas pelo desemprego, crianças com ansiedade, educação defasada. Então é hora assim, da gente seguir em frente e sem o passaporte sanitário. Seguindo como outras cidades, a própria capital, São Paulo, que aprovaram um projeto semelhante a este e todos. Então, apontar aí pela legalidade e também a constitucionalidade do fim do passaporte sanitário. Ok. Quero agradecer também a médica Silvia Costa, mandando mensagens aqui no YouTube. Ela está contestando o que está dizendo o vereador Nelson Osseri, mas também, claro, o espaço totalmente aqui à disposição do vereador que está apresentando esse projeto de lei. Quero agradecer também o senhor até por aceitar debater com os ouvintes aí, como aconteceu, né, vereador Nelson Osseri? Obrigado pela presença aqui, a gente falando sobre esse projeto que vai ser votado hoje à noite. E eu que agradeço, Marco Clarice, agradeço muito a CBN pela oportunidade, e eu acho que é assim que a gente se constrói projetos relevantes, debatendo de forma saudável, e estou sempre à disposição. Ok, vereador, muito obrigado, boa tarde. Tem mais um ouvinte mandando mensagem aqui dizendo que é médico pneumologista, que discorda totalmente o que o senhor está falando, mas aqui o espaço está aberto democraticamente. Um abraço, vereador, boa tarde. Abraço, obrigado. Agora são 2h55. Trânsito. Oferecimento Unicred, a maior cooperativa de crédito da área.